Meu lugar na história. Em primeiro lugar, devo assinalar que minha vida e pessoa foram brevemente referenciadas por Joséfo na história dos judeus, escrita para o governador e apresentada ao imperador romano. Joséfo anotou sucintamente que Jesus, que tentou derrubar a lei e ordem e o governo dos romanos, foi castigado e crucificado. Tem-se dito que Joséfo pode ter se referido a algum outro Jesus, mas não é assim. Eu, que mais tarde me tornei o Cristo, que realizou os chamados milagres de cura e materialização, fui o rebelde. Mas eu não era nenhum agitador. Não incitei deliberadamente as pessoas a desafiar os romanos, nem a desafiar a lei e a ordem. Aqui, o Cristo está iniciando um novo capítulo. Não é bem um capítulo das cartas, mas é um novo assunto para contar o seu lugar na história. Esse é o título, Meu Lugar na História. Porque ele vai dizer que, em primeiro lugar, devo assinalar que minha vida e pessoa foram brevemente referenciados por Joséfo. Joséfo é um escritor, historiador, chamado Flávio Joséfo. Se você não estudou ainda a história geral, você quando estudar vai ver esse personagem, Flávio Joséfo. Na história de judeus, entre aspas, História de Judeus é o título de um livro que Flávio Joséfo escreveu, um grande livro, né, bem grosso, e, como diz, escrita para o governador e apresentada ao imperador romano. Flávio Joséfo era um israelita, mas com as invasões de Roma, lá naquele território, ele foi levado para Roma e gostou de lá, se tornou um cidadão romano. E lá ele escreveu essas histórias, porque a escrita era rara, né? Ter alguém que escrevesse naquela época era uma coisa rara. E começou a escrever, e o imperador gostou do que ele escrevia lá e terminou poupando sua vida, né? E ficou lá escrevendo, escrita para o governador, né? E ele então conta a história de Jesus. Mais tarde, nas universidades, escolas, houve uma discordância sobre isso, né? Porque ele fala de um tal Jesus e se achava que o Flávio Joséfo era um cidadão romano, então não poderia ter escrito coisas detalhadas sobre Jesus. Então se achava que o que ele escreveu sobre Jesus teria sido um outro Jesus, né? E não esse Jesus Cristo. E aqui Cristo vem dizer, nas suas cartas, confirmar que realmente Flávio José escreveu sobre ele. Ele diz assim: José anotou sucintamente que Jesus, que tentou derrubar a lei e a lei e ordem e o governo dos romanos. Ok, então isso é o que no livro História de Judeus, Flávio José conta, né? Ele criou essa história, a sua visão, achando que Jesus, né, tentou derrubar a lei e a ordem e o governo dos romanos, e por isso, como diz a carta, foi castigado e crucificado. Flávio José achava que esse tinha sido o motivo da morte de Jesus, ok? Da crucificação de Jesus. E tem-se dito, Jesus continua a sua carta dizendo, tem-se dito que Joséfo pode ter se referido a algum outro Jesus, né? De fato, disseram que era outro, né? Mas não é assim. Então Jesus confirma que José escreveu sobre ele mesmo. Eu, que mais tarde me tornei o Cristo, como é que
me tornei o Cristo, que realizou os chamados milagres de cura e materialização. Fui o rebelde, ok? Então Jesus se tornou essa pessoa que fez milagres, que depois, principalmente depois do seu tempo de iluminação no deserto. Jesus corrige aqui uma coisa, dizendo, mas eu não era nenhum agitador, né? Agitador, entre aspas, né? Que como disse Joséfo, que quis derrubar a lei, a ordem e o governo romano. Ele diz, não incitei deliberadamente as pessoas a desafiar os romanos. Jesus está se defendendo aqui. Não fiz isso. Ele escreveu que eu fiz isso e que fui crucificado por causa disso, mas eu não incitei deliberadamente as pessoas a desafiar os romanos, nem a desafiar a lei e a ordem. Ok? E depois Jesus vai dizer em que coisa ele foi rebelde, né? Ele vai dizer rebelde contra as leis judaicas. Amém.